Saúdos, estimados amigos e irmãos, para este nosso momento de estudo, convido a todos para juntos, então, continuarmos hoje estudando sobre o tema mágoa, com base no texto do Salmo 32, versículos 1 a 5, bem como também Mateus 22, versículos 37 a 39. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a todos abençoe neste momento e sempre. Lemos o Salmo 32, versículos 1 a 5, onde está escrito: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Mágoa. Ontem não fui resolvida. Hoje te machuco. Amanhã eu te mato. Quem sou eu? O que é mágoa? Mágoa é um sentimento comum dos seres humanos, caracterizado por uma sensação provocada a partir de um ato indelicado, decepcionante e de ofensa por parte de outra pessoa. Num sentido figurado da palavra, mágoa também pode significar o ato de invejar algo que pertence a outra pessoa. Exemplo: a jovem tem mágoa da felicidade da outra jovem. Na linguagem portuguesa ou na língua portuguesa, o termo mágoa também costuma ser relacionado com um machucado ou uma marca provocada a partir de uma lesão. Porém, esta interpretação da palavra costuma ser pouco utilizada no idioma português falado aqui no Brasil. Exemplo: a mágoa no braço do menino é grande. Etimologicamente falando, a palavra mágoa tem origem a partir do latim mácula, que era utilizada para se referir ao sentimento de desgosto, amargura, tristeza e ressentimento. Algo interessante, ao contrário, no entanto, de outros sentimentos humanos que são intensos e passageiros. A mágoa é uma sensação de desconforto que pode durar por muito tempo e, em alguns casos, por toda a vida. Quando se diz que determinada pessoa guarda mágoa de uma situação ou de um indivíduo, significa que existe uma mistura de sentimentos que varia entre rancor, a raiva e a tristeza. Normalmente, a mágoa é fruto de uma grande decepção. As causas da mágoa quase sempre envolvem pessoas próximas de nós, parentes, família, amigos, vizinhos, colegas de escola ou colegas de trabalho, até mesmo sócios na empresa. Há diversas situações que geram a mágoa, como, por exemplo, mentiras, acusações injustas ou fofocas. A mágoa geralmente é resultado de uma raiva não resolvida ou então uma raiva mal resolvida. A mágoa é responsável por grande parte da destruição de relacionamentos na sociedade, mas principalmente na família. A quem a mágoa prejudica mais? Aquele que feriu ou aquele que foi ferido? Por mais que a mágoa envolva
mais de uma pessoa, quem causou e quem sofreu o episódio, a mágoa só prejudica quem aguarda. Quem guarda a dor do episódio, esse vai ser prejudicado pela mágoa. A outra pessoa não. Ressentimento é experimentar o sentimento dolorido cada vez que a causa da dor é lembrada. E quanto mais falamos na mágoa, mais ela nos afeta, ou poderíamos dizer, envenena. Quem guarda a mágoa no coração está destruindo a si mesmo com estas lembranças, este sentir de novo. Guardar mágoa é como beber um copo de veneno, querendo que o outro vá morrer. Guardar mágoa é como segurar um carvão aceso em brasa em sua mão, para então jogá-lo em uma outra pessoa. Só que o único que vai se queimar com isto acaba sendo você. É lógico. Por isso, cuidado. Quanto mais mexemos na ferida, mais ela dói. Em mim, é claro, não no outro. Há pessoas que não conseguem esquecer a mágoa, como também não conseguem perdoar, ou por isso mesmo não conseguem perdoar quem o ofendeu. Mágoas guardadas não se curam por si. Ao contrário, pode nos envenenar cada vez mais. A mágoa, ela pode gerar um grande sofrimento como prejuízo para o resto da vida, em função dos traumas que ela vai acarretar. Qual a solução então, pastor? Tranquilo. Nós temos sentimentos, isso é bom. Nós não conseguimos evitar, nem fingir, muito menos ignorar os nossos sentimentos de amor, de raiva, de ódio, de frio e por aí vai. Nós sentimos e por isso reagimos. Vamos ver então o que podemos fazer. Primeiro, não é o tempo que cura a mágoa. E aí nós vamos dar uma olhada no texto lido. No versículo 3 e 4, o salmista escreve assim, Salmo 32, versículos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou uma sequidão de uma longa estiagem. Sobre o calar, Lutero diz o seguinte: pois os ossos daquele que cala os seus pecados rapidamente envelhecem, ou seja, as suas forças nas quais ele outrora permanecia fazendo coisas boas, essas forças são reduzidas mais e mais pelos pecados cometidos. E tua mão pesava sobre mim. Deus nos pressiona para a contrição, o reconhecimento do erro e a sincera confissão do mesmo. E enquanto isso não acontecer, a nossa consciência vai perturbar, vai pesar sobre mim. Outro detalhe importante, o que fazer? Lembrar que a cura para a mágoa é uma só, o perdão. E voltamos ao Salmo novamente, versículo 1 e o versículo 5. No versículo 1 lemos: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Diante da confissão sincera, Deus dá um veredito de inocência ou de perdoado. O puro sangue de Jesus nos cobre e purifica de todo o pecado. Não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas é
pela graça de Deus, que somos libertados das amarras do pecado e livres estamos agora bem. Mas espera aí, foi o outro que pecou contra mim, por isso eu estou magoado. Pois é, mágoa, sentir raiva, também é pecado. Precisa se livrar dele o quanto antes. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olhem que interessante. Quando intencionalmente encobrimos nosso pecado, ele perturba o meu corpo e a minha mente ou a minha alma. E quando confessamos, isto é, reconhecemos o erro e de coração entristecido o reconhecemos diante de Deus, aí o apóstolo João declara: Deus é fiel, ele é justo para perdoar os nossos pecados. Estamos livres das amarras do pecado, portanto, livres, perdoados. Agora sim, podemos seguir em paz. Por isso, estimados, mais um detalhe: perdoar é dar o melhor de si. E aí nós vamos dar uma olhada no Salmo 51, versículos 11 e 12 e o versículo 13. Salmo 51, 11 e 12 diz assim: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ter o acesso ao tabernáculo da misericórdia de Deus negado era para Davi a pior coisa que poderia acontecer. Ficar sem a força, sem a orientação do Espírito Santo de Deus é derrota certa. Por isso o pedido do salmista e rei Davi. Pedido de um pecador arrependido que implora o perdão de Deus, que implora ajuda, porque sabe que Deus vai ajudar. E a alegria da salvação é força para o cristão. E o espírito voluntário, ou agora então voluntariamente, se coloca a serviço de Deus, movido por este imenso amor, abandonando o pecado, se apegando à palavra de Deus e aos seus mandamentos. Versículo 13 do Salmo 51. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O perdão de Deus transforma a vida dos pecadores, assim como o fez com o rei Davi. O fruto do arrependimento sincero é fé e vida em comunhão com Deus. E esta vida em comunhão com Deus, na fé em Jesus, acaba sendo um exemplo que arrasta outros a procurar e viver o perdão que Deus graciosamente concede a todo aquele que está arrependido, pois Jesus o conquistou para todo aquele que crê. Estimados, o perdão cura a mágoa, aliás, cura o que a mágoa feriu. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza e dor. O perdão restitui aquilo que a mágoa destruiu. Uma pergunta então para você, amigo e irmão: é fácil perdoar? Muitas das feridas que a mágoa abriu são difíceis de serem curadas. Por isso, precisamos ser cuidadosos, com o maior cuidado, tratar essas feridas. O perdão não é algo que acontece num passe de mágica. Vou perdoar e pronto. É preciso compreender os fatos, entender a outra pessoa e por que
ou o que a levou a fazer ou falar aquilo que ela fez ou falou. É preciso colocar-se no lugar do outro, ouvir o outro. E com este conhecimento do meu próximo, vou amá-lo com o mesmo amor que Deus em Jesus me amou e me perdoou. Me ama e me perdoa, hoje e sempre que eu peça perdão. E este perdão me liberta do pecado cometido, também me liberta do pecado sofrido, pois eu não o guardo mais para mim. Entreguei nas mãos de Jesus e por isso mesmo estou livre daquele peso na minha consciência. Vejamos mais então estes textos bíblicos. O primeiro deles, de Levíticos 19, versículo 18, onde lemos: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levíticos 19, 18. A vingança ou a retribuição pelo mal praticado pertence unicamente a Deus. E por isso, ideias de vingança, de violência pessoal, elas são proibidas. Muito mais ao cristão ou contra um irmão na fé. O outro texto de Mateus 22, 37 a 39, onde Jesus menciona o texto de Levíticos 19, 18. Ali em Mateus encontramos o relato do grande mandamento. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta de Jesus, ela é bem conservadora. Nada de moderno, muito menos de politicamente correto. Mais ou menos assim: ou você ama a Deus, e então você faz isto de todo o seu coração, ou você não o ama, e por isso mesmo vai ter dificuldade no seu relacionamento com as outras pessoas. Você não vai conseguir amar o seu próximo se você não ama a Deus. O amor das pessoas será o primeiro a ser afetado. Porque quem não ama a Deus não terá a força necessária para amar as pessoas e perdoar-lhes as suas ofensas. É difícil nós cumprir este mandamento de Jesus. Não é fácil. Mas, para a nossa capacidade humana, simplesmente é impossível. Mas aí entra o ingrediente do amor de Deus que enviou Jesus, que cumpriu a lei de Deus em nosso lugar. E agora, Deus age em nós. E o seu amor em nós é que nos capacita e leva a amar os outros, como somos amados e perdoados por Deus mediante Jesus. Então, sim, teremos forças para amar o próximo, assim como fomos amados por Deus, amando porque fomos perdoados em Jesus, o Salvador. E outro texto do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 38. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Que tal aprender com o exemplo de Jesus? Nós esperamos muito das outras pessoas. Esperamos mais do que elas são capazes de oferecer, fazer ou dizer. Nos esquecemos que eles são pecadores e que pecadores cometem pecados, falham em suas palavras, erram em suas atitudes. Jesus alertou a Pedro:
E nem por isso Jesus ficou magoado com o discípulo, o apóstolo Pedro. Esta é a dica, prezado amigo e irmão. Perdoar. Assim como Jesus perdoa Pedro, a você e a mim também. Que interessante. Jesus poderia ter ficado magoado com Pedro. Isto ele não fez porque é Jesus, o Salvador. Ele nos ama, apesar de todos os nossos erros, falhas e desacertos. Amar como Jesus amou quer dizer perdoar e nos livrar então de qualquer ressentimento que nós também chamamos de mágoa, com respeito a outra pessoa. Não importa quem ela seja, Pedro, José, João, Maria, não. O pecador precisa do teu e do meu perdão. Não por ele, mas também por mim, porque eu sou pecador, que preciso do perdão de Deus e também do meu irmão. Somente o amor de Cristo Jesus por nós é a fonte para curar as mágoas. E ele o faz por amor a nós. Trago para vocês então ainda algumas dicas sobre como lidar e vencer as mágoas. A mágoa é um dos piores sentimentos que podemos cultivar e um dos mais comuns também. Ela pesa em nosso peito, traz rancor, tristezas e nos afasta de quem amamos. Existem as mágoas recentes de uma discussão que aconteceu há pouco tempo, por exemplo, mas também podemos guardá-la por anos, sem nem mesmo nos lembrar o que nos machucou. Devemos então aprender a como lidar com a mágoa para superar esta angústia. Por mais que a mágoa envolva mais de uma pessoa, quem causou e quem sofreu, ela só prejudica quem a guarda. Mais algumas dicas de como tratar o sentimento da mágoa. Não tenha medo de expor os seus sentimentos. Apenas escolha o melhor momento para isso. Espere a poeira baixar para que você consiga se expressar de maneira clara e com respeito, de maneira racional. Seja objetivo e não traga conflitos passados para a discussão presente. Tente ver a situação com distância e analise os dois lados. Por mais difícil que seja, procure entender o lado do outro e se colocar em sua posição. Não insista em sentimentos negativos. Eles criam um círculo vicioso de negatividade que vai levar você cada vez mais para baixo. Esqueça a postura de vítima. É muito importante assumir a responsabilidade do que aconteceu com você em sua vida. Mesmo que a culpa tenha sido de outra pessoa, não jogue todo o peso para o outro. Você também errou. Procure ajuda profissional. Se o sofrimento for muito grande, você pode procurar um psicólogo ou um terapeuta que vai ajudá-lo a lidar com todos os sentimentos envolvidos na situação, para encontrar o caminho do perdão e do recomeço. Viva o presente e não fique remoendo o passado. Isso só aumenta a dor e não resolve nada. Finalizo nossa reflexão de hoje com as palavras do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. É isto. Somos do Senhor Jesus. Perdoados, perdoamos e vivemos a paz que Ele nos trouxe para nela viver, nós e aqueles que estão à nossa volta. Pense nisto e até o nosso próximo encontro. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos agora e sempre.
Amém.